Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. 9 horas mais 57 minutos. Um bom dia para você que está em virtual.com.br. Segunda-feira, dia 17 de outubro de 2022. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. E um bom dia especial a você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. 17 de outubro, para quem aniversaria no dia de hoje, parabéns, tudo de bom. Deus abençoando a sua vida hoje e sempre. Feliz aniversário. Segunda-feira, vamos estar falando aí sobre as notícias do final de semana, né? Do que aconteceu no final de semana e os destaques desta segunda-feira. Bom dia, Maria Clara. Bom dia, André Louro. Bom dia, Márcio Chaves. Bom dia a todos que nos assistem, nos ouvem. E uma boa semana, né, a todos. Lembrar que dia 15 é dia dos professores, né? Então pudemos homenageá-los, eles que tanto nos ensinaram, né, e nos ensinam. Bom, depois ele vai lembrar que ele não fez a deixa dele, a abertura correta, e depois reclama, né? Depois reclama. Faltou, mandou um bom dia. Não, mandar... se eu não lembro, tu não fala, tá vendo? Não, pô, dar meu bom dia especial e saudar com um cafezinho as minhas princesas. Bom dia, Fabiana. Bom dia, Helena. Bom dia, bom dia. Vamos às matérias desta manhã de segunda-feira. Principais notícias desse dia 17 de outubro de 2022. Para não passar em branco, tráfego na Via Anchieta, pista norte e sul. Devido às obras que estão acontecendo ali na ponte sobre o Rio Casqueiro, né, nos dois sentidos, tanto a pista norte quanto a pista sul, estão enfrentando aí lentidão nos horários de pico, no período da manhã e à tarde também. Estão fazendo as obras na pista norte, na ponte no sentido norte, e depois farão no sentido sul. Então, nesse momento, sempre há um trânsito mais intenso ali naquele trecho, onde é feito todo o entroncamento para a pista, para a marginal, e para que se possa aí não interromper o tráfego, né? Então se tem uma lentidão. No sentido norte, pela manhã, já se enfrenta um problema com entroncamento para quem sai da Lemoa, né? Os veículos que saem da Lemoa e acessam a Via Anchieta, já tem uma lentidão naquele trecho. Com agora a questão do viaduto, a lentidão ficou maior ainda. Isso vai perdurar até o final do ano. Então o pessoal vai se acostumando aí, vai buscando rotas e horários alternativos para fugir do congestionamento aí e do estresse logo pela manhã, né? Não é nada fácil. Guerra na Ucrânia, exército russo tem rota de abastecimento atingida. Fundação Gates investirá 1 bilhão e 200 milhões de dólares na luta para erradicar a poliomielite. Copa do Mundo, mais de 1,5 milhão de vistos solicitados ao Catar. E Outubro Rosa, o mês de conscientização, né, sobre prevenção do câncer de mama. Outubro Rosa, do qual nós fazemos parte também, está aí a virtual, com o logo do Outubro Rosa, incentivando essa campanha. Lembrando que o exame é feito durante todo o ano, e em outubro é intensificado como conscientização, né? Isso é muito importante para que você possa ter acesso aí e fazer o autoexame, também fazer o exame necessário no sistema público de saúde, né? Fica o atendimento intensificado. Vamos à matéria dessa. Quer comentar alguma coisa? Não, só falar a respeito da questão do... Acho que você já deu autoexplicativo tudo que você já falou, mas a questão do Outubro Rosa como campanha traz a gente para o que a gente abordou a vez passada, a importância da vacinação. Lembrar que a gente está com a vacinação bem né? abaixo da polio, né? E Outubro Rosa é o que você falou, é uma campanha não para não quer dizer que a mulher tenha que fazer o autoexame só em outubro.
em outubro, é feita a campanha de conscientização da importância da realização do exame a qualquer momento do ano, né? Perfeito. Lembrando que essa questão da polio tá chamando a atenção do mundo, tá? Do mundo. A fundação do Bill Gates, né? Do mundo, ela já está entrando nessa luta para erradicar a polio, que preocupa, né? Então está retomando os casos de polio, a preocupação quanto a isso. Então, há uma preocupação mundial essa questão da poliomielite. E se você é responsável por uma criança, por um adolescente, a vacinação está aí. Vamos vacinar. Vamos vacinar, né? Vamos vacinar. 10h02. Resultado do segundo turno das eleições estaduais pode gerar mudanças no Senado. 5 senadores estão na disputa pelos governos de estados. Todos ainda têm mais 4 anos de mandato. Aqueles que vencerem serão substituídos pelos suplentes, provocando mudanças na composição das bancadas do Senado para o próximo ano. Além da movimentação partidária, os resultados podem impulsionar a bancada feminina no Senado. 3 dos 5 senadores que concorrem aos governos estaduais têm mulheres como primeiras suplentes. Se todas herdarem as cadeiras, a projeção para a bancada feminina no próximo subirá de 10 para 13 senadoras, número melhor que a da atual legislatura. Esta é a primeira vez desde 1990 que nenhum senador foi eleito para o governo estadual em primeiro turno. Ao todo, 18 senadores foram candidatos em 13 estados neste ano. Alagoas, o senador Rodrigo Cunha concorre com o atual governador do estado, Paulo Dantas. No Amazonas, o senador Eduardo Braga disputa com o atual governador Wilson Lima. Em Rondônia, o senador Marcos Rogério enfrenta o atual governador Marcos Rocha. Santa Catarina, o Jorginho Melo disputa com o governador e ex-deputado federal Décio Lima. Em Sergipe, o senador Rogério Carvalho, do PT, concorre no segundo turno com o deputado federal Fábio Mitideri, que é suplente. A depender do resultado dos segundos turnos dos estados, 7 bancadas do Senado podem aumentar em tamanho em relação à projeção atual para o ano de 2023. Os cálculos levam em conta que tanto a possibilidade de permanência do senador que disputa o segundo turno em caso de derrota, quanto da substituição pelo suplente em caso de vitória. Aí, as mulheres podem assumir aí 3 das 5 vagas, né, que se podem ter diante do segundo turno das eleições. André, está aí a movimentação política. A eleição do Senado já aconteceu, mas as eleições de governador no segundo turno podem influenciar ainda na composição das bancadas, né? Principalmente nessa questão das mulheres. E aí aparece a questão da legislação eleitoral. A questão da legislação eleitoral, pura e simples, não, mas a própria composição da chapa do senador, né, dos senadores. Quando votamos num senador, na maioria das vezes o povo não tem a ideia de quem estaria assumindo no caso de vacância do cargo. A suplência. A questão dos suplentes. Então, quando você vota no senador, você vota na chapa. E a gente não tem essa consciência, via de regra. Porque o mais correto e o que acontece no parlamento, no deputado, por exemplo, ele não assumiu por algum motivo, ele... foi alçado a uma outra parte. Foi chamado a um ministério, vai assumir o suplente. O suplente normalmente é alguém que também concorreu à eleição, participou do pleito e está ali aguardando para assumir. No caso do Senado, não. Quem assume é o suplente que ele elegeu na chapa lá. E via de regra, é o irmão, o pai, o marido, a esposa. Veja no caso, por exemplo, do Edson Lobão, que o suplente dele era o filho. Ele ia para o Ministério, acho que de Telecomunicações, via de regra. Ele era alçado e o filho assumia. E os dois viraram políticos importantes. Né? Importante do seu ponto de vista eleitoral, do seu ponto de vista de voto, do seu ponto de vista político. De voto, né? De política, de barganha mesmo, né? Política. Então, seria muito importante essa discussão entrar na pauta e a legislação ser alterada. Porque, agora aí, quem são
os suplentes dos... quem é o suplente Porque do senador eleito por São Paulo? Quem é o suplente do astronauta? Eu vi lá, acho que é um coronel tal, mas assim, isso não é discutido, isso não é colocado. Então, se o astronauta hoje voltar para o Ministério de Ciência e Tecnologia, outra pessoa quem que assume? Essa pessoa que vai assumir, ela não tem compromisso nenhum, ela não deu discurso nenhum, ela não se apresentou em lugar nenhum. Porque como é um único candidato por partido, só é um candidato a senador por partido, ele acaba indicando o seu suplente. É necessário então que se tenha outro tipo de composição para que se tenha a suplência nesse caso, né? Que é um caso específico. Os vereadores e deputados são eleitos vários, né? E vários ficam ali à espera da primeira, segunda suplência. No caso do senador é um único candidato. Eu acredito que possamos ter uma diferenciação para isso, André. Ou não. Que é necessário analisar de forma diferente. Por isso que eu acho que seria bastante interessante a discussão e mudar a lei. O Márcio França, por exemplo, ele concorreu e ali imaginava-se que fosse entrar, e ali houve uma composição, dizia-se até que ele iria para o Ministério e assumiria o suplente, porque foi feita uma grande composição aí nessas candidaturas, né? Do Estado, da Presidência da República, essa ida do Alckmin para vice do Lula e do Márcio deixando de ser o candidato do governo do Estado para dar o lugar para o Haddad, para ir para o Senado e tal. E já se sabia que o suplente dele seria o Juliano, presidente do PSOL estadual. Então, assim, minimamente se tem a notícia de uma composição política, de atores do processo. Agora, via de regra, o senador coloca o filho, a irmã, a mãe. Não tem sentido isso, né? Não tem sentido você votar em alguém que faz parte do sistema, em alguém que tem uma capacidade de angariar votos, que fez alguma coisa na vida para estar ali buscando a representatividade popular. E como vice dele, alguém absolutamente desconhecido, sabe? Então, dois nomes para senador. Se vota no senador e nos suplentes dele. Pronto, faz essa uma votação diferenciada. Então você faz uma diferença. Antigamente, né? A eleição do Jânio, por exemplo, você votou no presidente e no vice. O vice o João Goulart, ele não era da chapa do Jânio. Ele foi eleito vice-presidente da República, né? Eles não falavam nem a mesma língua, né, politicamente. Eu estava no presidente e no vice. Quando renuncia, por isso que tem a virada, depois tem o golpe. Porque o Jânio Quadros, ele tem uma representatividade direita, ultradireita, e o Jango de esquerda, de centro-esquerda, né? Então, assim, você vota, o povo tem a possibilidade de votar em todas as posições, mandato, né? Para senador, muita coisa. Acho que já é bastante, né? 4 anos já estava dando. Tem tudo aí para ser discutido. Vamos colocar tudo na bacia aí. Dá para discutir essa questão do Senado com mais propriedade, né? Vamos começar a observar com mais atentos. Vamos à próxima matéria desta terça-feira. 8 municípios vão às urnas para eleger prefeitos no dia 30 de outubro. No próximo dia 30, segundo turno das eleições gerais de 2022, eleitores de 8 municípios também vão às urnas para eleger novos prefeitos e vice-prefeitos em eleições suplementares. O pleito municipal ocorre nas cidades de Cachoeirinha, Cerro Grande e Entre Rios, no Sul. Entre Rios do Sul, no Rio Grande do Sul. Joaquim Nabuco e Pesqueira, em Pernambuco. Canoinhas, em Santa Catarina, Pinhalzinho, em São Paulo e Vilhena, em Rondônia. As informações são da agência Senado. Está aí os municípios também tendo eleições. Isso é aquela questão dos prefeitos que foram, né? Acabaram sendo cassados, perderam os mandatos, e aí tem as eleições agora, né? Tem essas situações. Então, 8 municípios, no dia 30, escolhem aí quem são os mandatários para os próximos 2 anos, né? Vamos
ver se erra menos agora, né? Tá 8 aí. Tá bom, né? Dos 5 mil e pouco, 8 estão fazendo agora, tá bom, né? É um índice até que razoável, né? Dá menos trabalho para o justiça eleitoral, mas também é um retrato da má gestão, né? Da má gestão, de um lado da má gestão, de outro lado que a legislação funcionou, que a justiça funcionou nesses lugares para efeito de casos punir. específicos, as particularidades, mas se está tendo eleição é porque houve uma ação, houve um entendimento, e a justiça optou por nova eleição. Vamos à próxima matéria desta manhã de segunda-feira. Prazo para resgatar crédito vence hoje. O prazo para resgatar o crédito da nota fiscal paulista, liberados em outubro de 2021, termina nesta segunda-feira, dia 17. São várias as datas de vencimento durante o mês, porém o montante principal expira nesta data, hoje. A estimativa do valor total de créditos que vencem este mês é de 13,5 milhões de reais, referente a 11,5 milhões de usuários, segundo a Secretaria da Fazenda e do Planejamento do Estado de São Paulo. Os valores não resgatados retornam ao Tesouro Estadual e os recursos são empregados em saúde, educação, segurança pública e assistência social, por exemplo. Outubro é o único mês em que é possível usar os créditos para o abatimento do IPVA de 2023. O veículo deve pertencer ao mesmo CPF do detentor dos créditos. Nesse caso, é preciso fazer a submissão no site da Nota Fiscal Paulista até a data limite de 31 de outubro. Ao todo, são 13 milhões de créditos da Nota Fiscal Paulista que podem ser resgatados pelo consumidor através da transferência da quantia para conta corrente ou conta poupança da mesma titularidade e abatimento no valor do IPVA, disponível apenas nesse mês. Para resgatar os valores, o consumidor deverá acessar o site da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo ou pelo aplicativo oficial, que pode ser baixado para o Android ou iOS. Nota Fiscal Paulista. Lembra quando você pede lá a Nota Fiscal Paulista? Isso vai te gerar os créditos. Esses créditos você pode resgatar agora. A data é hoje, a última data para o resgate. E o mês de outubro é o mês que você pode utilizar no pagamento do IPVA de 2023. Você falou, quero pagar IPVA, vou abater lá no meu IPVA do ano que vem. O carro tem que estar no seu nome, o veículo, a moto tem que estar no seu nome, e você vai abater do IPVA. Né? Então, para quem pede Nota Fiscal Paulista, dependendo do que compra e tudo mais, tem um desconto maior, tem um crédito maior e pode utilizar na aplicação. Também a Nota Fiscal Paulista, ela auxilia quando do pagamento, né, do CADIM. Às vezes o pessoal deixa atrás do IPVA e aí gera uma dívida no cadastro do Estado, no CADIM. E quem tem a Nota Fiscal Paulista pode conseguir descontos no CADIM, o abatimento vale a pena. Então, se você tem Nota Fiscal Paulista, fica atento aí, utilize os dados e ela te auxilia aí também na questão das dívidas com o Estado. André. Só o detalhe que ela vem, essa Nota Fiscal Paulista, a grande campanha do governo do Estado para que o consumidor exija a Nota Fiscal Paulista, tanto para efeito de arrecadação, como para efeito de conceder esses créditos ao consumidor, caiu muito no estado de São Paulo, vertiginosamente nos últimos anos, e entrou no debate dos candidatos a governador. Acho que foi puxado pelo Haddad essa discussão, para que dizendo que voltaria com a grande campanha, porque hoje os créditos são diminutos perto do que eram 10, 15 anos atrás. Até sorteio, né? Tem diminuiu sorteio, bastante, né? aí tanto a campanha como o fomento mesmo, né? Da utilização da Nota Fiscal Paulista, que tinha um grande apelo em outros governos aí. Acho que conseguia se arrecadar mais e conseguia-se o que é o almejado pelo cofre público, pela Fazenda Pública, no caso do Estado de São Paulo, de trazer todo mundo para a legalidade, né? A vantagem da Nota Fiscal Paulista é que o Estado garante a emissão de uma nota fiscal. Na hora que o consumidor vai lá e compra, ele está garantindo essa emissão e, com isso, garantindo o pagamento dos impostos. Né? E o consumidor, para ter sua vantagem,
tem que ganhar alguma coisa, né? Afinal de contas, ele está ajudando o governo nessa situação. E aí tem os créditos da nota fiscal paulista. Então, que até hoje pode resgatar os créditos referentes ao mês de outubro de 2021. E lembrando que pode aplicar no IPVA. Vamos a mais uma matéria nesta manhã de segunda-feira. Assim, a Pernambucanas vai lançar sua primeira coleção de roupas em parceria com a atriz Paola Oliveira. O lançamento faz parte da estratégia da varejista de ampliar sua participação dentro do universo da moda. Além da garota propaganda da marca, a atriz Paola Oliveira vai assinar uma coleção de modas jeans com as pernambucanas. A linha de verão terá 17 peças no seu portfólio e chega nas lojas no dia 20 de outubro. Além de assinar as peças, Paola também é a garota propaganda da rede de lojas há 8 anos. Como embaixadora da marca, ela será responsável pela estratégia de divulgação na nova linha de roupas, a divulgação das pernambucanas. Eu coloquei essa aqui, que como semana passada você fez uma alusão eu não entendi. A questão, né, a gente está comentando a respeito, então tá aí para você comentar a respeito dessa matéria aqui também, né? A gente está falando dos comentários, né? A gente está falando, não é fofoca, não é nada disso, são só comentários, né? Então eu trouxe essa matéria para você poder comentar também. O que você acha dessa campanha? O que eu acho dessa campanha? Não tem que achar nada dessa campanha, Márcio Chaves. Agora você comentarista. Olha de só, fofoca. Paola Oliveira, né? Tá bem, já começa por aí, né? Paola Oliveira agora assina uma coleção da Pernambucana. Né? Parabéns pra ela. Maravilha, né? Vamos falar mal da Paola? Não, né? Não, mas também não temos nada pra falar do que ela assinou. Não. Então, ela que, a pernambucana que tenha sucesso com uma nova linha de roupas aí, e a Paola que tenha sucesso na sua. A gente pode observar pelo lado do artística. mercado. Significa que a varejista está apostando no aquecimento do mercado e na vendas, e busca um ícone para fazer esse link de outubro com a mulher, né? Veja bem, uma campanha lançada justamente em outubro, no Outubro Rosa, denota essa preocupação também com esse público feminino em específico. E trazendo uma atriz global para assinar, que já há 8 anos vem participando da marca, é um sinal de que ela está investindo no marketing de forma pesada e com isso aí buscando esse público feminino, que é o grande público que compra, né? O homem compra, mas a mulher compra muito mais. A mulher, em matéria de roupas, é muito mais detalhista, muito mais aprimorada do que os homens. A gente pula no guarda-roupa, né? A mulherada não. É verdade. Você vê como é que tem muita coisa pra gente falar da matéria, né? Então, tá bom, daqui a pouco vamos falar do Diogo Nogueira. Do próximo. Bom, vamos à próxima matéria desta manhã de segunda-feira. Tá aqui. Debate, essa eu sei que você vai gostar, o debate de ontem da TV Bandeirantes, junto com o Estadão, acho que com a TV Cultura também, um pool aí que se fez para a transmissão de um debate que ocorreu ontem, dos presidenciáveis Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro. Posso só fazer um parênteses antes de a gente você entrar quer no voltar tema na Paola? que é sério. Não voltar na Paola não, mas fresquinho aqui, já é para falar de notícias importantes. Jojo Todinho vai pessoalmente tirar satisfações com mulher que a atacou na web. Acho que temos catiripapo aí, não teve? Parece que sim, ao que tudo indica, né? Houve uma troca de... então... Fica a dica, hein? Olha lá, Jojo Todinho. Foi às vias de fato, né? Acho que foi lá e conseguiu. Deve ser alguém conhecido, né? Porque se acertar o CEP assim de quem é, né? Então, foi lá tirar satisfação, Jojo Todinho. Vai fazer também alguma campanha né, de alguma marca, né? Ontem ela estava no Vai Que Cola. Luva de boxe. Vamos falar do debate? Do debate que melhor. É melhor. Para a nossa reputação. Bom, antes de falar do debate, como é que teve? Você estava falando aqui que na travessia de balsa. Dá os créditos aqui a minha esposa aqui. Santos mandou e Guarujá. Notícia de última hora. Encontraram um réptil lá, uma cobra, na travessia Santos-Guarujá. Não é, rapaz. Eu acho que, no caso aí, a serpente encontrada
tratava-se do velho do Rio, né? Tendo findado o Pantanal, acostumada com os holofotes. Veio pra... rapaz, o papel do velho encantado, né? Na serpente. Da serpente. Mas a brincadeira de lado, foi encontrado uma cobra na balsa. Foi resgatada, Um dos passageiros, da balsa, dos motoristas que faziam a travessia, avistou a dita serpente. Serpente e acionou a Polícia Ambiental. Isso é muito bom, né? Eu assistia, velho, o Pantanal na primeira edição, lá nos anos 80, lá atrás. E agora, você não assistiu essa agora? Não assisti essa agora. Se meio que eu não quis assistir. Não por nada, né? Porque o tempo, dedicação a outras coisas, né? Mas aí agora tem André Loura assistindo o Velho do Rio, então tá de bom tamanho. Então, fazia tempo que eu não assisti uma novela assim, mas o remake do Pantanal... Fazia tempo que não assistiu a novela, né? Fazia mesmo. Em casa, a gente não tem o costume de assistir novela. Ou é Baby Shark ou é Pantanal. Porque o Baby Shark é terrível, rapaz. A gente assiste muito... a gente assiste muito Globo News e jogo. Eu e minha esposa, a gente é ficcionado de futebol, ela talvez mais do que eu. Então a gente assiste... Como é que tá o Flamengo mesmo? Porque o Flamengo jogou, né? O Flamengo jogou, mas Dorival Júnior andou fazendo péssimas opções aí. O brasileiro foi pro vinagre, o Palmeiras já pode comemorar o título. Pro Flamengo vai sobrar a Copa do Brasil e a Libertadores. Corinthians e as Goiás não foram entrar em campo, né? Devido àquele quebra-pau que teve. Não entraram em campo. O Tribunal de Corinthians Justiça Desportiva entrou, mas só que a Justiça Civil foi lá e... Opa! Eu acho que o STJD, por fim, resolveu o cancelamento não, o adiamento da partida. Porque o Corinthians consegue, na Justiça, o direito de ter a participação da sua torcida, que estava impedida, era jogo de torcida única, e aí o Corinthians consegue na Justiça Comum, e aí depois, para não ter nenhum problema, que já tinha tido anteriormente, o STJD resolve o adiamento da partida. E aí, não sei se for, provavelmente tenha sido uma boa decisão, porque cada vez mais as torcidas... E engraçado, né? Porque hoje não é barato assistir um jogo em campo. Os estádios estão cada vez, essas arenas, né, que foram construídas para a Copa do Mundo e depois outras, como no caso do Corinthians, do Allianz, as próprias equipes, aí, os próprios clubes. Mas a violência descambou para um lado que não tem jeito. No estado de São Paulo, por exemplo, é torcida única sempre e a polícia já diz, eu não tenho como dar conta disso aí não vai ter duas torcidas porque não tem como, porque mesmo que não seja no estádio, no metrô, os caras marcam confrontos como se fosse na Idade Média, né? Os caras marcam, a gente então não vai ser no estádio, vamos na praça tal, e aí combinam como se fosse um encontro de amigos, mas um que vai dar uma paulada na cabeça do outro, tiro, né? Então é terrível. E aí o Corinthians e o Goiás tem a partida suspensa, prejudicou o meu Cartola. E aí o Ceará, aquela confusão louca, rapaz. Os caras entrando em campo, o zagueiro do Ceará chorando. Porque, é terrível, o cara. Né? O esporte, o jogo do Sport e Vasco. Foram bater no cara do SAMU, lá no bombeiro. Pô. O cara foi não tem sentido, cara. Tem gente que não tem sentido. Porque o cara foi comemorar, tá entre as quatro linhas, deixa lá e pronto. Não, foi quebrar pau, foi descer o cacete, foi brigar, interrompeu, volta, não volta. Quer dizer, pancadaria.
O Sport fanatismo vai perder o mando de não jogo, leva né? a lugar nenhum, né? Na O segunda dever, né? Na segunda, isso fanatismo, seja na política, Isso, na religião, em no tudo. futebol, É não o leva, extremo. não leva a lugar nenhum. Tinha gente querendo bater no arcebispo, em Aparecida, né? Então, o fanatismo não leva a lugar tem nenhum. que estar no limite. Vamos são 10 horas e 26 minutos, chegando ao final, nós vamos falar do debate que aconteceu ontem na TV Bandeirantes, né, transmitido Pool, também, né? o Pool, né, nas Bandeirantes, UOL, TV Cultura, UOL, Estadão, né, o pessoal fez um pool, assim como foi o debate para governador do estado, né. Eu particularmente não acompanhei o debate, não assisti o debate, para observar as opiniões vindas dos diversos veículos de comunicação, né. De acordo com a Reuters, houve um domínio do presidente Lula no primeiro bloco, né? No início, houve um domínio por parte dele, mas na condução, sobre conduzir, né? E aí no segundo bloco o presidente Jair Bolsonaro dominou, controlando até mais tempo do debate. O Lula acabou esgotando o tempo do debate e o presidente Bolsonaro no debate, embora alguns disseram que ele não aproveitou da forma mais eficaz, poderia ter aproveitado maior. As questões ficaram voltadas de Petrobras, e aí eu quero a sua opinião. O que você Minha acha? opinião você acabou de dar, você foi buscar na Reuters. Eu assisti o debate para comentar, Maria Clara, assisti o debate para poder comentar hoje aqui, e o Márcio Márcio Chaves vai buscar na Reuters o meu comentário. Então, como é que porque foi exatamente isso que aconteceu. aconteceu. Primeiro debate, o Lula traz o tema do Covid e coloca o Bolsonaro nas cordas. Na saia justa. Porque não tem como responder, né? Não adianta essa coisa que o Bolsonaro é mestre de ficar, ele diz e desdiz, diz e desdiz. Não adianta ele querer sustentar que mas eu comprei vacina, mas você foi contra. Ele não disse até hoje se tomou, se não tomou. Aí um grande erro do Lula, porque ele colocou nas cordas e aí chega uma hora que ele fala, mas você escondeu a sua carteira de vacinação, você pôs sigilo até na carteira de vacinação, né? Para dizer se tomou ou não e tal, mas aí ele deveria depois ter apertado, mas você tomou e tal, e aí ele não deu sequência nessa, colocou nas cordas, mas não levou a nocaute, né? Mas o tema foi esse, foi tentar fazer o Bolsonaro e aí o que acontece, o Bolsonaro tendo que se defender o tempo inteiro, ele não atacava, então não deu tempo, você vê que ele estava incomodado, porque ele não tinha como, porque se ele fosse diretamente pro ataque, ele tinha que escolher, ele deixava de responder. Diz os bastidores que o pessoal dele, o staff, tava mesmo, esquece de responder, ataca, vai pra cima, porque ele ficou nas cordas só se defendendo. E aconteceu, não o mesmo, mas ele, quem tá assistindo fala, o Lula colocou ele num lugar que agora tem que entender o que foi feito, o que fez e continuar no mesmo caminho, né? Mas aí o Bolsonaro consegue inverter o jogo, trazendo o tema Petrobras, Petrolão e tal. E começa a fazer o mesmo. E começa a colocar ele nas cordas. Só que o Lula, assistindo o debate, eu acho que ele não se explica muito, mas ele tenta o contra-ataque, tipo, trazer o tema do orçamento secreto. Né, explicar e contra-atacar. Ele tenta, mas na verdade ele gasta muito tempo e aí quando chega no final sobram quase 6 minutos pro Bolsonaro, de 15 que foi dado a cada um, sobra acho que 5h45, 6 minutos pro Bolsonaro falar sozinho. Reinar. Só que ali, que era a cereja do bolo, era para ele deitar e rolar, eu acho que ele foi muito mal. Porque ele ficou falando de política internacional, Venezuela, Nicarágua, não sei o quê, papapá. E isso também é a avaliação que depois eu assisti Globo News, assisti a própria Band, né?
o staff da Band, o Mitre, né, e o Rodolfo, aquele povo todo lá que organiza, né, o debate também. Eles falam isso, o Bolsonaro aproveita muito mal esse tempo, trazendo um tema que não tinha, ele tinha que continuar com o tema com o qual ele levou o Lula para as cordas. Ou seja, os dois levaram para as cordas, mas não finalizaram. Mas não finalizaram, não derrubaram. Ainda assim, a leitura de todos e a minha é que o Lula, no tempo, digamos que se fosse um jogo, no primeiro tempo o Lula teve a posse de bola, mas fez lá 1 ou 2 gols. O Bolsonaro teve a posse de bola, mas não fez gol. Ficou ali, que nem o Fluminense, rodando a bola para tudo que é lado, sem fazer gol. Então, se tiver que apontar um vencedor do debate, seria o Lula. Só que eu costumo dizer que debate não tem vencedor. Debate tem perdedor. Tem aquele que, se portando muito mal, de repente acaba perdendo alguma coisa. Agora, ganhador de debate, você vê a Simone Tebet, ganhou todos os debates, era uníssono, né? Os jornalistas apontando, ganhou o debate. Ela ganhou o quê? Teve quanto? 3%? A briga 5%? Simone que está chegando em Minas Gerais, né? Para Minas Gerais, para conversar com prefeitos e tudo mais, porque o governador tomou um posicionamento e ela vai tentar articular algumas coisas ali dentro. O tal do vira-voto, né? Tentar fazer isso aí. Então, em Minas Gerais está esse caos. Como São Paulo tem disputa de Haddad e Tarcísio, então a polêmica continua. Os estados que já definiram que há preocupação agora de como fazer essas alianças, de como fazer essas articulações. E o detalhe que me causou mais surpresa no debate foi o Bolsonaro tinha tido na noite anterior um problema sério com o negócio do vídeo lá, que a Gleisi Hoffmann, inclusive, entrou no STF, entrou na Justiça Eleitoral por conta do vídeo que teria o Bolsonaro dito lá, a questão de pedofilia, tal, que ele estava defendendo o tema, e aí fala do negócio do pintou o clima com as meninas venezuelanas, não sei o que e tal. Imaginava-se que o Lula traria isso para o debate, e o Lula não trouxe. Talvez porque Bolsonaro tenha um calabouço aí maior, não, né? porque teve uma decisão do Alexandre de Moraes que ele fala que, na verdade, a campanha do Lula, a campanha do PT, teria levado o tema para outro lugar, né? Teria colocado palavras na boca e tal, e teria tirado do contexto e não dá a decisão pleiteada. E o Bolsonaro traz isso e usa a decisão para efeito de dar uma resposta ao público. Mas não se esperava que ele fizesse isso. Esperava o silêncio, e que mesmo assim, porque a decisão ela não é tão taxativa assim, o Lula poderia ter explorado, mas ele, mesmo depois do Bolsonaro trazer, ele também não explorou esse tema. Nós tínhamos entre os ilustres ali da plateia, os que estavam nos bastidores acompanhando, uma deputada santista e um senador paranaense. Não, a deputada santista, a Rosana, eu não vi, mas a Rosana Vale estava lá? Rosana Vale não. Quem que estava lá? Marina Silva. Marina Silva, é verdade, ela é santista. E o senador, o Moro, né? Eleitos. O Moro é fantástica a história do Moro, né? Porque ele é acusado pelo Lula e pelo PT como tendo articulado todo um esquema que tirou o Lula da eleição de 2018, e ele ganha o cargo de ministro, né? Ele é alçado a ministro da Justiça por conta disso. Mas ele sai do governo atacando o Bolsonaro, dizendo que o Bolsonaro teria interferido na Polícia Federal e tal, sai cuspindo fogo. Um só não elogiou a mãe do outro, né? Foi um negócio muito feio na imprensa e tal. E aí, na campanha,
não conseguindo muitas glórias sozinho, ele volta a surfar na onda do bolsonarismo. Mas assim, espera-se uma descrição, pelo menos, da parte dele, né? Vou dar minha surfadinha aqui, pegar minha onda e ir embora para casa. Mas não, ele estava lá do lado do Bolsonaro como se fosse... A esposa é deputada federal, né? Ela foi eleita deputada federal. Por São Paulo. Por São Paulo. Ele é eleito senador. Como é que fica esse domicílio? Cada um dorme num estado? O casamento é da forma que o casal deseja ser. Isso é vida pessoal. Isso é vida pessoal. É fantástico isso. Ponte aérea, meu querido. Ponte aérea. Fantástico isso. 10 horas mais 33 minutos. Igual o outro que é candidato a governador e não sabe a escola que vota, né? 10 horas e 36 minutos. Estamos chegando ao final desse Virtual News de hoje. André, gratidão. Segunda-feira, dia 17, estamos chegando aí 13 dias para as eleições. Daqui a pouquinho já temos a definição aí que o povo escolha com maestria e aqui a decisão do povo seja respeitada sempre. Eu costumo dizer, né? 2 candidaturas, uma é vitoriosa. E a vitoriosa vai governar não para A ou para B, sim para todos os brasileiros. Aí é um novo momento, é um novo começo, é uma nova história. E aí depende de você estar acompanhando e defendendo os seus ideais e cobrando dos eleitos que façam o melhor pela sociedade. Chegamos ao final? Chegamos ao final. Só trazer a questão da ex-ministra eleita senadora Damares, né? Que praticamente confessa que mentiu Aí agora trouxe das ruas, né? Porque ela dizia que tinha denúncias na questão das crianças do Marajó. Tem um bispo, arcebispo lá, que já vem denunciando isso há anos. De morte. Mas não do jeito que ela trouxe, Márcio. O que acontece é o seguinte: há a reclamação tanto dos moradores, das lideranças, de quem defende essa causa há muitos anos, há 30 anos. O Jordi alguma coisa. Esse deputado foi presidente da CPI que investigou os abusos e prostituição infantil, pedofilia, tal, Paraná. É muito grave, mas a Damares traz fatos que ninguém nunca falou sobre isso, né? De criança ter dente arrancado para facilitação do sexo oral, alimentação pastosa para facilitação do sexo anal. Quer dizer, ela trouxe assim para tirar proveito político, eleitoral, numa coisa que os caras estão discutindo há anos e estão conseguindo avançar, porque sendo um lugar muito pobre, às vezes a própria família leva para... É uma discussão bem objetiva do Estado. Você sabe que são as balsas, você sabe onde acontece e você não toma providência por quê? Não, toma-se providência. É isso que a falta de informação leva, entendeu? Não é que não se toma providência. Os caras estão... o Marajó, como o deputado coloca, e os procuradores, são 17... É um arquipélago com 17 ilhas, com 17 composições de Ministério Público, de polícia e tal, que investigam, que estão fazendo há muito tempo, estão tentando acabar com o problema, mas não um problema simples, porque é um lugar muito pobre e da pobreza advém todo tipo de adversidade e facilitações ao crime. Onde os policiais andam montados em búfalos, essa ilha é de Marajó. Então é nessa região que está acontecendo essa situação. E aí ele explica, que ela deve ter faltado a aula de geografia, né? Um arquipélago com 17 ilhas, cada qual. Nenhum dos promotores nunca recebeu esse tipo de denúncia, porque assim, a Damares faz parte de um corpo de político, de um tipo de político
que adere a essa coisa de colocar o sangue na cara do povo para dizer, olha, eu tô aqui com a minha capa de São Jorge. Agora é eleita senadora, né? Então, e agora qual vai ser a providência? Só que assim, ela corre um risco muito grande de sequer assumir por conta desse tipo de mentira, né? De produção de fake news. Eu não acredito que isso vai interferir nela assumir o mandato, não. Se ela está respondendo, se ela vai perder ou não. Agora, a minha preocupação é, você é eleita, se você assumir, agora o que você vai fazer? Não, tudo... porque assim, se você não cair, você vai ter que fazer alguma coisa. Você não acha... Pra mim, eu acho muito grave o que ela fez. Não, é gravíssimo. E todo mundo tá achando muito grave. É isso que eu quero saber. Dentro do país, nós tivemos o Cunha você tem, candidato. Você nós tivemos toda uma situação eleitoral no país que a gente sempre fica surpreso. Eu não vou ficar surpreso se ela não perder. Agora, eu vou querer saber o seguinte, se mantiver no mandato, o que vai fazer nessa situação? E nas demais autoridades, o que vem em torno disso? Porque usar disso politicamente é vergonhoso. É nojento, cara, é abjeto, é isso que ele fala. Vergonhoso. Você tem um sistema, se você entra no sistema para ela nunca foi lá auxiliar Então, é vergonhoso. Ela era ministra de Cidadania e Direitos Humanos. Ela não foi lá no Marajó 1 minuto para dedicar 1 minuto do tempinho dela para ajudar no combate a essa pedofilia, a exploração infantil. E aí vem agora para dizer, olha, não, tá acontecendo isso, olha, nós precisamos eleger os nossos, porque... Não, sabe, querer tirar proveito de uma coisa, fazendo sensacionalismo em cima de um negócio que já é muito grave, já é muito doloroso e é uma mazela, talvez a maior daquele povo que ali reside, e querer tirar proveito eleitoral disso é nojento, né? Então ela já voltou atrás, as denúncias que ela dizia ter recebido não recebeu mais, foi coisa que escutou, diz que escutou nas ruas, mas escutou. E como ministra fez o quê? Então assim... Aí fica, esse é o questionamento, né? Você vai para uma campanha e você coloca um monte de coisa, e você, enquanto eleito, o que fez? O que faz? E o que vai fazer, né? Porque é bom da tecnologia que tudo está gravado, né? Está tudo gravado hoje. Hoje em dia a internet está todo mundo dando cópia de tudo. Então, com certeza, todas as promessas feitas a partir nesse momento, elas vão vir à tona. Vão vir cobranças. E eu estou satisfeitíssimo que a tecnologia vai proporcionar isso. Para que esse tipo de atitude comece a não ser mais vista como... Nas campanhas eleitorais, usar da desgraça dos outros para se promover e social, para votos e fazer disso uma bandeira, realmente o bispo está lá, está ameaçado de morte, e está lá há muito tempo, e vem lutando com isso há muitos anos. E vem colocando, aí teve uma reportagem que falou muito bem a respeito, foi bem esclarecedora a respeito, mas é um assunto a gente tirar um programa inteiro para falar, porque vale a pena, mas vamos aguardar aí as definições da justiça e o que segue a partir de 1º de janeiro, né? E aí a partir de 1º de janeiro. Temos 15 dias para definir a nossa vida, doravante, e aguardar até o 1º de janeiro para saber como é que vai ser o impacto. O que vem por aí. Do que vem por aí. De todo o Senado, de tudo isso, dessa eleição. Não só a eleição de presidente da República, mas governadores do Estado. É uma vida, um ciclo novo. O nosso específico aqui. André, chegamos ao final? Você que manda. Chegamos ao final. 10h44. Então, um grande abraço a todos. Uma boa semana. São os nossos votos aí de uma semana maravilhosa a todos que nos assistem. Um beijo para minhas princesas, Fabiana e Helena. Se você me permitiu, eu finalizo aí com os versinhos que eu escrevi por ocasião do Dia dos Professores, até porque eu tenho uma professora em casa que me inspira diariamente, né? E uma sogra também, que é aposentada da Prefeitura de Cubatão e do Estado. Então eu já vou me despedir, aí a gente encerra com a homenagem do André aos professores. Agradecendo sempre a sua audiência, desejando uma segunda-feira espetacular, um início de semana maravilhoso, Deus do coração sempre.
sempre respeitando a espiritualidade. Não faça aos outros o que você não quer que façam a você, né? Tome essa atitude, se coloque no lugar do outro. E eu falo em todas as situações. Fique com Deus. Daqui a pouquinho o programa está à disposição nas redes sociais, no nosso site, também no canal YouTube. E até amanhã com mais um Virtual News, se Deus quiser. Vamos lá? Então, dedicar aos nossos professores e professoras. Em especial, eu começo falando delas, das professoras, porque são elas que normalmente estão lá nos primeiros anos e são versos que me trazem a esse lugar de primeira infância e depois o crescimento com o passar dos anos. Elas me ensinaram a pintar, de guache e canetinha, o lanchinho compartilhar e o nome desenhar. Aprendi o ABC, que B com B, que B com A dava Bá, que C com E dava Sé, que menos era subtrair e que mais era somar. Depois aprendi dividir, multiplicar e histórias contar. Com elas, ou com eles, também aprendi as leis a respeitar. Conhecer e interpretar. Outros ofícios aprenderam, até equacionar. Problemas que resolveram e com isso fizeram prédios e outras construções. Outros aprenderam outras lições. Examinaram, medicaram com remédios, acolhimento, cirurgias e outras operações. Criaram leis, decretos, peticionaram, indiciaram, absolveram, condenaram. Fomos além e aquém, por vezes decepção, por outras emoção, daqueles que da vida, na alegria e na tristeza, fizeram deste sentimento a arte de ensinar. E falam por aí de amor, o mesmo que os mestres vivem pela educação, porque na etimologia da vida aprendi, sem truques ou magia, o significado de lecionar. Verbo transitivo direto, reto, correto e concreto, que vem do latim lectio, lição, cujo significado é amar, incondicionalmente amar.